Bom, aqui já está preparado. Eu coloquei aqui o enunciado do algoritmo que ficou para casa. Eu notei hoje que tinha faltado umas palavrinhas aqui, né? Não sei se isso prejudicou alguma coisa. Então, o exercício era assim: Pedro investiu uma certa quantia em dinheiro em uma aplicação durante um mês, que rende 7,5% de juros. Faça um algoritmo que leia o valor investido e calcule, isso aqui que faltou, e calcule os juros ganhos no período e o valor total que Pedro terá no final do período. E escreva os resultados na tela. Então, a programação, ela começa por entender o problema, né? É sempre assim. Tem que começar por entender o problema e depois, se for necessário, subdividir o problema em várias partes e resolver cada uma delas, né? Até a gente chegar na solução final. O que esse programa fala bem simplesmente? Que uma pessoa emprestou um dinheiro para alguém, não sei para quem, se foi para um banco, se foi para uma pessoa, né? Durante um mês. E essa pessoa, para quem ele emprestou, ia pagar 7,5% de juros. Então, o que esse programa tinha que fazer? Primeiro, ele tinha que saber quanto foi investido. Quanto é que Pedro investiu? A gente já sabe que o prazo da aplicação foi um mês e que esse investimento ia render um juro de 7,5%. Então, como é que eu consigo a quantia investida? Através de uma leitura. A gente vai digitar o valor investido. Depois disso, a gente vai calcular os juros, ou seja, 7,5% sobre o valor investido. O valor total que o Pedro vai ter no final é a soma do valor que ele investiu mais o que rendeu, né? Depois disso, a gente vai escrever na tela os resultados, ou seja, qual foi o valor investido, quais foram os juros e qual foi o montante final. Bom, quantas variáveis eu vou precisar? Eu vou precisar da variável valor, eu vou chamar de valor investido. Qual é o tipo dessa variável? Ora, se eu estou falando de dinheiro, qual é o tipo que eu tenho que usar? Int. Int. Inteiro. Todo mundo concorda? Real, não. É real, Pode sabe? ser valor quebrado. Mesmo, é real Exatamente. mesmo. É real porque a gente pode ter uma parte em centavos, né? Então, sempre que a gente for falar em dinheiro, a nossa variável vai ser real. E esse real aqui não tem nada a ver com a nossa moeda, né? Não tem nada a ver com isso. Real é o tipo como é chamado quando a gente tem casas decimais. Então, o tipo aqui vai ser real. Eu vou ter uma variável chamada juros. Ou pode ser também valor juros. Por quê? Porque eu poderia ter uma taxa de juros, né? Aqui os 7,5% é a taxa de juros. Mas como ela já é fixada dentro do programa, eu não vou precisar de uma variável para ela. Que ela vai ser sempre 7,5%, nesse caso. Bom, aqui também vai ser dinheiro, portanto, real. E o valor final, vamos colocar assim. O valor final, que vai ser a soma do valor investido com o valor dos juros.
E por ser dinheiro também tem que ser real. Bom, aqui eu declarei uma variável em cada linha, né? Vocês sabem que eu poderia ter colocado vírgula, né? E colocado numa linha só, porque elas são do mesmo tipo. Mas eu prefiro assim para ficar um pouco mais legível, né? Fica um programa mais legível. Isso faz parte também da documentação do sistema. Se eu quisesse, por exemplo, aqui, colocar um comentário falando este é o valor que Pedro investiu, por exemplo. Eu estou explicando o que é através de um comentário, né? Poderia fazer isso se eu quisesse. Para quê? Para o sisteminha ficar bem documentado, né? Nesse caso não vai ser necessário, porque é bem simples, né? Início. Primeira coisa que eu tenho que fazer é obter o valor que o Pedro vai investir, né? Que é a variável valor investido. Então, eu vou fazer uma leitura desse valor. Sempre que eu vou fazer uma leitura, para o programinha ficar mais inteligível, né? A gente escreve uma mensagem falando o que vai ser digitado, né? Por exemplo, valor investido. A gente põe a mensagem para aparecer na tela. E em seguida, a gente manda ler. Dá o comando de leitura. Leia. Valor investido. Valor investido. Bom, se eu mandar executar aqui agora, vamos colocar aqui o nome do nosso algoritmo. Investimento. Se eu mandar executar aqui, o que a gente vai ter? Criou as variáveis, né? Tá de cá. E aqui ele já me pediu qual é o valor investido. Vou digitar aqui 15 mil reais, né? E vou dar Enter. Não aconteceu mais nada. Por quê? Porque eu ainda não programei nada, né, para acontecer. Mas, uma vez que eu digitei o valor investido, eu já posso calcular o valor dos juros. Então, valor juros. Isso aqui agora é matemática, né? Recebe o quê? 7,5% do valor investido, é só eu colocar assim, valor investido vezes 7,5 dividido por 100. Pronto. Nesse caso, eu não precisaria de uns parênteses, né? Porque multiplicação e divisão, você não precisa colocar parênteses. Às vezes, quando a gente tem soma, depois divide, a gente precisa usar parênteses, né? Quando a gente for fazer, por exemplo, uma média, a gente vai ver que precisa usar os parênteses. Mas aí lá eu chamo a atenção para isso. Bom, valor de juros é o valor investido vezes 7,5%. E agora eu posso calcular o valor final, que vai ser simplesmente a soma do valor investido mais juros. Então, aqui eu tenho uma atribuição, né? O que eu estou atribuindo? Uma expressão numérica aqui, uma expressão, né? Na verdade, eu estou fazendo uma multiplicação e uma divisão de valores aqui.
E aqui eu estou atribuindo o quê? Uma soma de dois valores. Eu poderia ter usado aqui também o quê? Aquele símbolo assim, né? Também isso é uma atribuição. Nós vamos padronizar com a setinha mesmo. Pronto. Eu tenho tudo calculado já. Se eu quisesse também, eu poderia ter calculado tudo numa linha só. Tudo numa linha só. Porém, o programa ficaria menos legível, né? Ele feito assim, ele fica muito mais legível. Ou seja, primeiro eu estou entrando com o valor, depois eu estou calculando os juros, depois eu estou calculando o valor final, somando o valor investido com os juros. Feito isso, o que eu preciso? Escrever na tela os resultados. Então, tem um comando no Visual G que se chama limpa tela. Ele só faz tirar da tela tudo que foi escrito antes, né? Eu vou pôr aqui um escreva L. Por que escreva L? Porque eu quero que ele mude de linha. Vocês vão ver que lá nas linguagens você tem, por exemplo, o write line, write LN, né? Que é para você mudar de linha. Então, cada linguagem vai ter um comando um pouquinho diferente, mas fazendo a mesma coisa. O que eu vou escrever? Valor investido, vírgula, e ponho a variável para eu escrever o valor que foi investido, né? Em seguida, vou escrever qual foram os juros ganhos, e vou pôr aqui a variável onde está guardada o valor dos juros, né? E por fim, vou colocar montante final, que vai ser o valor final. Executando agora, ele me pede o valor investido. Vamos colocar 1.000 para a gente ter a conta, para a gente ver com facilidade se ele está fazendo a conta certinho, né? Vou dar o Enter. Opa! Tem um errinho aqui. Que erro é esse? Dá para identificar? Olha aí para mim. Lá no mais juros tinha que ser valor juros. Valor, underline, juros. Exatamente. Muito bom. Muito bom. É isso aí. Então vamos lá, vamos consertar, né? Vocês viram que na hora da execução, ele me falou, né? Às vezes a gente consegue descobrir isso antes da execução, né? Dependendo da IDE que a gente utiliza, ou se a gente vai compilar antes o programa, né? Compilar significa o quê? Transformar o código que a gente digitou em linguagem de máquina, né? Então, muitos erros na compilação a gente já descobre e já conserta, né? Porque o erro em tempo de execução já é um erro mais chato, porque pode passar e o cliente vê esse erro, né? Então não é bom para a gente. É bom que o programador veja os erros e corrija antes, né? Vamos lá de novo. Valor investido, vou colocar 1.000, Enter. Agora sim. Juros ganhos, 75. E montante final, 1.075.
75, o que que é? É o 7,5% de 1.000, né? Que é o valor investido. E quando eu calculei o valor final, o que que eu fiz? Eu somei o valor investido com o valor dos juros. Vamos pôr um valor quebradinho aqui. R$ 12.975,90. Olha os juros ganhos, 973,19. E o montante final, 13.949,09. Mais para frente eu vou passar uma forma da gente limitar essas casas decimais aqui. A gente consegue fazer isso. Mas não é o caso da aula agora. Tranquilo? Tranquilo. Ô, João, Oi. você não enviou, por que que aconteceu? Você não conseguiu ou não teve tempo? Ah, não tive tempo mesmo. Ah, é? Ah, beleza. Mas tá tranquilo, né? Tá. Tá de Não, boa. beleza. Porque eu preparei hoje uma Tô aula. entendendo. Eu preparei uma aula onde a gente vai ver mais alguns recursos dos algoritmos e eu vou fazer alguns exemplos, né? Eu preparei assim porque eu não sabia como é que vocês estavam, né? Se vocês estavam entendendo como é que estava. Eu preparei uma aula mais básica por isso. Mas nós vamos dar aula assim mesmo. Se depois vocês me falarem assim, não, a gente já pode acelerar, só me avisar. Mas aí eu preciso do feedback do pessoal também que não está vindo na aula e que vão assistir essa aula depois, que eu estou deixando gravada, né? Vou precisar do feedback de todo mundo para eu saber se eu acelero ou se eu continuo assim. Beleza? Beleza. Beleza. Qualquer coisa me fala, me avisa. Ok. Certinho. Então, agora a gente vai entrar na aula de hoje. Deixa eu gravar isso aqui. Investimento. Aqui mesmo. Bom, então, agora a gente vai ver a estrutura condicional. Bom, para que existe a estrutura condicional? Condicional vem de condição, né? Em algumas situações, devemos desviar o processamento dos programas, dependendo de uma condição. Então, o que acontece? Os comandos, eles são executados de cima para baixo, né? Na ordem que eles aparecem, a não ser que eu tenha, por exemplo, uma estrutura condicional. Essa estrutura condicional, ela vai fazer um teste, né? Esse teste, ele tem que retornar verdadeiro ou falso, e dependendo se ele retorna verdadeiro ou falso, acontece um desvio ou não, né? Ou seja, só para organizar, dependendo do resultado de um teste, devemos executar alguns comandos ou não. A condição, aqui, quando eu falo aqui a condição, eu estou falando dessa condição aqui, ó, né? A condição é uma expressão que retorna um valor lógico, verdadeiro ou falso. O que é uma expressão? Por exemplo, se eu falar para vocês assim,
10 é maior do que 5. Isso é uma expressão. Essa expressão retorna verdadeiro ou retorna falso? Verdadeiro. Verdadeiro, porque 10 é maior do que 5. Beleza. Se eu falar assim, 1 é menor do que 0, também é uma expressão. Só que ela vai me retornar falso. Falso. Por quê? Porque 1 não é menor do que 0. Né? Então, uma expressão, ela sempre vai ter maior que, menor que, igual a, maior ou igual, menor ou igual. Eu posso ter uma condição um pouquinho mais complexa, falando assim, se acontecer alguma coisa ou acontecer outra, ou se acontecer isso e acontecer aquilo, né? Eu vou poder ter essas expressões assim, mas a gente vai vendo isso mais para frente. Agora eu quero que a gente entenda o que é essa condição. No exemplo ao lado, caso a condição retorne verdadeiro, é executada quem? A lista de comandos. Olha aqui. Se faz parte da estrutura condicional. Se, aí eu venho a condição. Se ela for verdadeira, então executa aqui essa lista de comandos. Se ela for falsa, então ela não entra aqui, ó. Ela não entra no então. No caso, ela vai para o primeiro comando após o fim si, que é esse aqui, ó. Outros comandos e segue a vida. Né? Olha o exemplo embaixo, que é mais palpável. O que está falando aqui embaixo? Ó. Outros comandos sempre serão executados, pois não estão dentro da estrutura condicional. Olha aqui como é que acontece. O programa vem, né? Deixa eu pegar aqui uma anotação, fica mais fácil para mim. Olha só, o programa vem aqui, ó. Executa, executa, executa. Aí encontra uma condicional. Se, aí eu tenho a condição aqui dentro. Se ela me retorna verdadeiro, eu vou executar o então. Então eu executo isso aqui. Depois que eu executar essa lista de comandos aqui, o que acontece? Eu encontro o fim si e encontro os outros comandos e o programa segue. Então, eu vou executar esse aqui também. Agora, suponhamos que eu venha comando, comando, comando. Se, só que a condição me retorna um falso. Se ela me retorna um falso, eu não vou entrar no então. Então, eu não vou executar essa lista de comandos. Ele é desviado para depois do fim si, onde estão outros comandos. Ou seja, nesse exemplo, de qualquer jeito, esses outros comandos vão ser executados. E esse aqui, da lista de comandos, só vai ser executado se a condição aqui der verdadeira. Para entender melhor, olha embaixo. Aqui eu tenho uma variável A que recebe 10, eu tenho uma variável B que recebe 5, e aí eu tenho a condição. Vamos ver a condição. A maior que B. A é 10, B é 5. Então, 10 maior que 5. Isso é verdadeiro. Se isso é verdadeiro, se verdadeiro, então executa isso aqui. O que ele vai escrever? A é maior que B, que é uma verdade. Né? E em seguida ele vem para cá e continua executando. Aqui é um comando qualquer que eu coloquei. Tá? Poderia ser qualquer comando aqui. Agora vamos supor que aqui não seja 10. Vamos supor que aqui seja... pode ser 10.
Só que o B aqui, ó, recebe 50. Vamos falar assim? Colocar mais bonitinho. Ó. Outra situação. Agora o A recebe 10 e o B recebe 50. Vamos lá. Ele encontra o si. A expressão é A é maior que B. O que o computador vai enxergar aqui? 10 é maior do que 50. Ora, isso é mentira. É falso. Se é falso, ele não executa o então. Quando eu falo ele executa o então, quer dizer que ele entrou aqui dentro. Ele não executa isso aqui. Ele vem para o primeiro comando depois do fim si e segue a vida. Tranquilo? Tranquilo. Aqui, eu falei da condicional simples, né, que foi aquela que a gente viu, e da condicional composta, né, onde eu tenho não só o então, mas eu tenho o senão. Tá vendo? Na composta, eu tenho o então e tenho o senão. Na simples, eu tenho apenas o então. Então, olha só. Se, condição verdadeira, então faz a lista de comandos. É o que está falando aqui nesse box azul. Ó. Neste caso, se condição retornar verdadeiro, a lista de comandos, que é isso aqui, é executada. Em seguida, outros comandos, que é isso aqui, ó, são executados. Do contrário, ou seja, se a condição fosse falsa, a lista de comandos não seria executada e ele iria direto aqui para outros comandos. Já no caso da condicional composta, olha só. Se a condição é verdadeira, então ele executa esse aqui. E não executa o senão. Agora, se a condição for falsa, é o contrário. Ele não vai executar esse, mas vai executar o senão. Vamos ver aqui no amarelinho o que está falando. Nesse caso, se a condição retornar verdadeiro, ó, se aqui retornar verdadeiro, ele executa o lista de comandos 1. Do contrário, o que ele executa? Lista de comandos 2. Ou seja, a diferença aqui é que se essa lista de comandos 1 for executada, a lista de comandos 2 não será executada. E vice-versa. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Beleza. E aqui a gente tem os exemplos mais palpáveis, né? Olha aqui, por exemplo. O A recebe 10 e o B recebe 5. Beleza. É o mesmo, né, da anterior. Ó, A maior que B, 10 maior que 5, verdadeiro. Então, ele vai executar o escreva. Ele vai executar o escreva. Em seguida, ele vai executar o comando C recebe A mais B. Né? Daqui a pouco vai cair, pessoal. Aí eu só preciso de um tempinho para gravar a primeira aula. E aí a gente volta, tá bom? Como sempre. Tá bom. Na estrutura condicional composta, vamos ver. Leia A e leia B. Aqui eu não atribuí, eu mandei ler, né? Vamos supor que o A fosse 10 e o B fosse 5. Então, 10 maior que 5 é verdadeiro. Então, se verdadeiro, então faça isso. Nesse caso, ele vai escrever A é maior que B e não vai escrever A é menor ou igual a B. Ele não vai escrever o que está no senão. Né?
Agora vamos supor que a gente lê isso aqui. Leia A, 5 e B, 10. Né? 5 e 10. O que teria na minha expressão? 5 é maior que 10, que é falso. Então, se falso, né? Não executa o então, vem direto para o senão. O que ele vai escrever? A é menor ou igual a B. Observe que eu coloquei aqui, ó. A mensagem no primeiro é maior do que B, porque eu tenho certeza, né? Agora, se ele não for maior que B, ele pode ser menor ou pode ser igual, concorda? Por isso, eu coloquei a mensagem assim. A é menor ou igual a B. Organizando, então, na condicional simples, nesse caso, se A for maior que B, que é verdadeiro, será escrita a mensagem A é maior que B. Se A não fosse maior que B, nada seria escrito. De qualquer forma, o próximo comando após o fim se será executado, que é esse aqui. E aqui no amarelinho? Nesse caso, uma das frases com certeza será escrita, mas nunca as duas frases, concorda? Nunca eu vou escrever as duas ao mesmo tempo. Ou eu vou escrever a primeira, se o A for maior que B, ou vou escrever a segunda, se o A for maior do que B, ou aliás, menor do que B, ou se for igual a B. Bom, além disso, eu posso usar as estruturas condicionais aninhadas. O que significa estruturas condicionais aninhadas? Eu posso ter testes, né? Um dentro do outro. Não é verdade? Olha o exemplo aqui. Ó. Leia A e leia B. O primeiro teste. Se A for igual a B, então você vai escrever os dois números são iguais. Se não, ou seja, eles não são iguais. O que eu tenho que descobrir, então? Qual é o maior, né? Ele só vai entrar aqui, observa bem, ele só vai entrar no senão se isso aqui for falso, ou seja, se eles são diferentes. Se eles são diferentes, um é maior do que o outro. Então, dentro do senão, eu coloquei outro se. Se A é maior que B, então escreva A é maior que B. Se não, escreva B é maior que A. Observe que eu estou aqui, ó, com a identação. O que é identação? É você alinhar de maneira que ele fique mais legível. Ó, o se, o senão e o fim se. Lá no C, você não tem o então. O que você tem? Você tem chaves, né? Você abre chaves, você fecha chaves, aí você põe o senão, e assim vai. Né? E olha aqui a identação do primeiro se, o senão dele e o fim se. Ou seja, o fim se do primeiro se está por fora, tá vendo? Por quê? Porque elas estão aninhadas, uma dentro da outra. Uma dentro da outra. Eu poderia ter outro se aqui dentro do então? Poderia. Poderia sim, né? Só que não foi o caso desse exemplo. Então vamos organizar. Se A for igual a B, ou se A igual a B retornar verdadeiro, é executada a sequência do então. Que é isso aqui, ó. Isso é a sequência do então. Se não, eu vou fazer outros testes. Se A não for igual a B, eu vou fazer outros testes. A é maior do que B? Se for, ele vai escrever. Se não for, ele já vai escrever que o B é maior do que A. Por quê? Porque se ele entrar aqui, ó, se ele entrar aqui,
eu já sei que eles não são iguais. Vamos organizar. Se A igual a B retornar falso, é executada a sequência do senão, que é um outro teste lógico. Ó. Um outro teste lógico. Tranquilo? Sim. Beleza pura. Sim. Bom, está quase caindo a primeira aula, mas nós vamos ler aqui os exemplos que eu vou fazer hoje. Certo? E vocês vão fazer em casa um parecido com um deles aqui. Né? Olha o primeiro. Construa um algoritmo que indique se um número digitado está compreendido entre 20 e 90, ou não. 20 e 90 não estão na faixa de valores. Então, o que eu vou testar? Eu vou ler um número, né? Vou ler um número no teclado e vou fazer o teste se ele está entre 20 e 90. Como é que eu faço esse teste? Alguém consegue explicar rapidinho como é que eu faço esse teste? Vamos supor que eu chamo o número de n. A variável n é o número que eu vou ler. Como é que ficaria o teste? Eu acho que se M maior que 20 e menor que 90, ele entra na faixa. Exatamente. Exatamente. Maior que 20 e menor que 90. Por que não entrou o maior igual a 20 e menor igual a 90? Porque aqui foi explicado que eles não estão na faixa. Né? Então, é do 21 ao 89. Tranquilo? É isso aí mesmo. Mas a gente vai fazer ele com calma na nossa volta. Vamos ler o segundo aqui que dá tempo. Se cair, daqui a pouquinho eu volto. Olha o segundo. A Prefeitura de Contagem abriu uma linha de crédito para os funcionários estatutários, os funcionários da Prefeitura, né? O valor máximo da prestação não poderá ultrapassar 30% do salário bruto. Fazer um algoritmo que permita entrar com o salário bruto e o valor da prestação e informar se o empréstimo pode ou não ser concedido. Ou seja, o que o meu algoritmo vai fazer? Ele vai comparar o salário da pessoa com o valor da prestação do empréstimo e vai ver se ela pode liberar o empréstimo ou não. Sendo que só vai poder liberar se a prestação não ultrapassar os 30% do salário bruto. Então, a gente vai ter que ler o salário bruto, calcular os 30% do salário bruto, não é isso? E depois testar se a prestação vai ficar abaixo dos 30%. Não é isso? Sim. Beleza. Então, na segunda parte da aula, a gente já vai começar com esses exemplos. Daqui a pouquinho a gente volta. Ok. Então, eu já estou aqui no nosso Visual G e já estou aqui aberto, né, com aquele algoritmo para a gente ver o valor se ele está em determinada faixa. Né? Então, eu escrevi ele aqui, ó, para a gente ficar num local para a gente sempre estar olhando o enunciado o que o programa pede para a gente fazer. Né? Então, só lendo rapidinho novamente, construa um algoritmo que indique se um número digitado está compreendido entre 20 e 90 ou não. 20 e 90 não estão na faixa de valores. Bom,
Quantas variáveis eu vou precisar? Eu acredito que apenas uma. Porque eu vou ter que ler do teclado um número para depois verificar se ele está na faixa ou não. Então, eu vou declarar número. Não falou nada sobre decimais ou não. Eu vou usar inteiro só para a gente mudar um pouco. Inteiro. Aqui eu vou precisar ler o número. Então, escreva digite o número. E depois eu dou o comando leia. A variável se chama número. E agora é que é o nosso teste, né? Ele tem que estar entre 20 e 90. Então, tem várias maneiras de fazer, né? Eu posso fazer direto. Se número for maior que 20 e número menor que 90, eu acho que o Visual G aceita, será? Vamos ver. Então, o que eu vou escrever? Então, escreva o número está entre 20 e 90. Se não, escreva o número não pertence à faixa dada. Só vai ficar diferente. Em si. Pronto. Na minha lógica, é isso. Vamos ver se está certo? F9. Número. Eu vou digitar 15. Acho que o Visual G não conseguiu ver a minha lógica aqui, né? Vamos tentar arrumar? Vamos ver se é isso aqui. Assim. Assim. Será que é isso? Em outras linguagens, iria funcionar, né? Ah, é isso, né? Ó, cada teste teve que ficar dentro de um parênteses separado. E o teste inteiro dentro de outro. Eu digitei o número 15 e ele me falou, o número não pertence à faixa dada. Está correto. Vamos fazer agora um teste com um número que está na faixa. Vamos digitar, então, o número 50. Resposta. O número está entre 20 e 90. Beleza. Vamos fazer outro teste. Com um número maior que 90.
95. O número não pertence à faixa d'área. Ou seja, nosso programinha está funcionando. Vocês fariam diferente? Alguma coisa? Não. É isso, não é? É. Simplesinho. Tem problemas que a gente vai conseguir resolver de maneiras diferentes, né? Aqui, por exemplo, eu poderia ter testado se ele era maior que 20. Se ele fosse, aí eu poderia testar se ele era menor que 90. Daria certo também, né? Daria certo também. Só que eu resolvi testar de uma vez. Então, são duas maneiras diferentes de fazer. Mas as duas estão corretas, né? Vou salvar aqui e vamos para o próximo algoritmo. O próximo é o da prefeitura, né? Deixa eu ir lá. É a do empréstimo. Não. Isso. Só um minutinho. Gravei em cima aqui. Não tem problema não. Eu passo de novo. Só um instante. Bom, aqui eu vou colocar o nome de prefeitura. Vamos ler de novo aqui. A Prefeitura de Contagem abriu uma linha de crédito para os funcionários estatutários. O valor máximo da prestação não poderá ultrapassar 30% do salário bruto. Fazer um algoritmo que permita entrar com o salário bruto e o valor da prestação e informar se o empréstimo pode ou não ser concedido. Então, eu vou precisar aqui de duas variáveis, né? A primeira vai ser o Crédito e salário. Salário. Que tem que ser real, né? Já que é dinheiro. E o valor da prestação que ele quer pagar. Prestação. Não é isso? Isso. E só que eu preciso também de uma variável para os 30% do salário, né? Poderia fazer o cálculo diretamente. Mas para a gente ficar com o algoritmo bem legível, a gente pode calcular esses 30%, né?
Eu vou pôr assim, fração do salário, que são os 30%. Eu acho que agora a gente consegue. Eu preciso ler o salário bruto e preciso ler a prestação do financiamento. Então, eu vou usar o escreva. Valor do salário bruto. Vou dar o comando de leia para o salário bruto. Depois eu vou dar o comando para ele entrar com o valor da prestação. O valor da prestação. E vou dar o comando de leitura da variável prestação. Só lembrando, para quem ainda não percebeu ou esqueceu, quando eu dou o escreva, ele simplesmente escreve na tela para eu ter uma indicação do que fazer. Quando eu dou o comando leia, é como se ele esperasse o teclado, esperasse o que eu digitar no teclado para colocar na variável salário bruto, né? Ou se fosse um leitor de código de barras, ou alguma coisa, algum dispositivo de entrada, né? Aqui é a mesma coisa. Vamos dar o F9 só para a gente ver como é que está ficando. Salário bruto, vamos colocar aqui R$3.000. Opa, errei, eu coloquei prestação. Então ele não permite. Eu preciso colocar o nome da variável corretamente. É prestação. Testando novamente. Salário bruto, vamos pôr aqui um salário de R$3.000. Valor da prestação, R$500. Ele não vai fazer nada, porque a partir daí eu ainda não programei. O que eu vou fazer? Vou calcular agora a fração do salário, ou seja, aquele valor que a prestação não vai poder ultrapassar. Não vai poder ultrapassar. Então, vou fazer o cálculo dela agora. Ó. Opa. Fração do salário recebe salário bruto vezes 30%. Assim eu vou saber o valor de 30% do salário bruto. Agora, o que eu preciso fazer? O teste. Se prestação. Qual que é o teste que eu tenho que fazer aqui em relação à fração do salário? Fração do salário. Ó, a prestação não pode ultrapassar a fração do salário. Eu tenho. Tá, tem que ser maior ou igual a 30. Ó, ela não pode ultrapassar. Maior não. E menor ou igual a 30. Menor ou igual, exatamente. Por quê? Se ela for maior, ela ultrapassa. Se ela for menor, ela não ultrapassa. E se ela for igual, também não ultrapassa, né? Então é menor ou igual. Muito bom, muito bom. Se prestação menor ou igual à fração do salário,
Então, escreva. O que eu poderia escrever aqui? Por exemplo, empréstimo liberado. Não é? Agora, se não, o que eu vou escrever? Empréstimo. Negado. Isso. Bom. Assim. Estou organizando aqui. Para ficar bonitinho. Vamos pôr o nome aqui de prefeitura, tá certo. Vamos testar? Ó, aqui estão as declarações das variáveis, né? Salário bruto, que é real, prestação, fração do salário. Ele está perguntando o valor do salário bruto. Vamos colocar aqui. 3.000. Valor da prestação. Eu tinha posto 500. Empréstimo liberado. Por quê? Ó, a fração, ou seja, os 30% do salário, daria 900. Ora, 900, o 500, ele não é maior do que 900. Então, ele não ultrapassa. Então, está liberado por isso. Vamos ver outra situação. Salário bruto, 3.000. Prestação, 1.500. Empréstimo negado. Certo? Certo. Certo. Aí se no caso dele lá faz a fração do salário para calcular. Uhum. Na primeira lá, se a prestação for menor ou igual à fração do salário, escreva empréstimo liberado. Teria como colocar outra linha para escrever qual foi a fração do salário? Teria. Teria. É só a gente fazer esse cálculo. Por exemplo, você diz assim, né? Escreva. Vamos até aproveitar para colocar diferente aqui, uma maneira diferente de fazer, né? Comprometimento da renda. E aqui eu vou pôr. Deixa eu ver se eu lembro como é que é o cálculo. É prestação dividido pelo salário bruto vezes 100. E vou pôr aqui 1%, para a gente ter em percentual. Vamos ver se ele vai aceitar? Você entendeu aqui, ó? A prestação que ele vai pagar, por exemplo, se fosse o salário 1.000 e a prestação 300, só para ficar fácil o cálculo, seria 300 por 1.000, né? Que daria 0,03 vezes 100, daria os 30%. 0,003, né? A coisa assim, não, 0,3 vezes 100 daria os 30%. Seria assim. Vamos ver se ele vai aceitar assim o cálculo. Senão a gente muda o cálculo. Quer ver? Vamos até fazer com R$1.000 para ficar fácil de ver o cálculo se está certo. 1.300. Ó, perfeito. Ó.
Só faltou mudar de linha aqui, né? Ó, valor do salário bruto 1.000, valor da prestação 300, que deu exatamente 30%, né? Ó, 30%, 30%. Ó. Empréstimo liberado, comprometimento da renda, 30%. Vou escrever L aqui. É isso que você estava pensando? Sim, sim. Ó, 1.300. Vamos pôr 250 agora. E vai dar 25%, né? Ó, empréstimo liberado, comprometimento da renda, 25%. A mesma coisa a gente poderia fazer embaixo, ó. Ctrl C. Ctrl V. Nos dois casos, ele colocar o comprometimento da renda. Vamos pôr o 1.000 e uma prestação de 500. Ele vai negar, né? Ó, empréstimo negado. Faltou escrever L aqui. Comprometimento da renda, 50%. Só pôr escrever L aqui para ficar bonitinho. De novo. Ó, os 1.000, 500, vai negar. Empréstimo negado, comprometimento da renda, 50%. Tranquilo? Tem uma coisinha que eu posso fazer. Tem uma coisinha que eu posso fazer aqui para o meu algoritmo ficar mais otimizado. O que seria? Depois dessa alteraçãozinha aí. Vocês conseguem enxergar? Não, acho que não. Você viu que eu coloquei o mesmo comando aqui, ó, e aqui? Ou seja, de qualquer jeito, eu vou executar aqui esse comprometimento da renda, ó, igualzinho, igualzinho. Se de qualquer jeito eu vou executar, sendo que ou eu executo esse aqui do liberado ou o do negado. Porém, o outro está executando de qualquer jeito, né? E se eu executar um, executo ele. Se eu executar o outro, executo ele. O que eu poderia ter feito? Colocar ele fora, ó, fora do si. Coloca ele para... Entendeu? E uma Entendi. vez só. E uma vez só. Por quê? De qualquer maneira, ele vai ser executado. Ó. Então é uma maneira de eu otimizar o meu código. Executando novamente. 1.300. Liberado. Se fosse 1.500, estaria negado. Porém, ele escreve comprometimento da renda. Tá, tá, tá. Beleza? Beleza. Vou salvar ele aqui. Isso aqui. Bom, aqui eu tenho um. Eu vou pular para ele, porque talvez não dê tempo. E esse aqui está parecido com o que vocês vão fazer.
em casa, certo? Eu vou ler aqui. Ele se chama Plano de Saúde. Depois da liberação do governo para as mensalidades dos planos de saúde, as pessoas começaram a fazer pesquisas para descobrir um bom plano, não muito caro. Um vendedor de um plano de saúde apresentou a tabela a seguir. Criar um algoritmo que entre com a idade de uma pessoa e imprima o valor que ela deverá pagar, segundo a tabela. A tabela não deu para pôr aqui. Deixa eu compartilhar ela aqui com vocês. Espera aí. A tabela é essa pequenininha que está aqui, ó. Até 10 anos, vai pagar R$30 por mês no plano de saúde. Aí eu tenho acima de 10 até 29, 60. Acima de 29 até 45, 120. Acima de 45 até 59, 150. Acima de 59 até 65, 250. E maior de 65, 400. Essa tabelinha. Então, eu vou pegar a idade da pessoa e falar quanto ela vai pagar. Ou seja, eu vou ter um monte de si aninhado. Um monte de cis aninhados. Correto? Então, eu vou voltar lá para o Visual G para a gente fazer. Bom, que variável eu vou precisar? Eu vou precisar ler a idade da pessoa, né? Então, só vou precisar de uma variável. Idade. Eu não vou colocar assim 20 anos e 2 meses. Então, eu vou colocar ela como inteiro. Inteiro. Aqui eu tenho que ler a idade. Vou pôr assim a mensagem, qual a idade? Daqui a 10 minutos cai, aí vou dar o tempo para vocês fazerem de vocês, tá? Qual a idade? Leia idade. Agora a gente vai entrar nos cis, né? No cis. Primeira faixa. Se idade for, deixa eu dar uma olhadinha lá na tabela, até 10 anos, paga 30. Até 10 anos, paga 30. Então, se for menor ou igual a 10, então vai escrever vamos fazer diferente? Vamos colocar aqui uma variável chamada valor, para ficar mais fácil a gente fazer. O valor vai ser real. Depois eu explico para vocês por quê. Então, valor recebe 30. Se não, aí eu vou fazer um novo se, né? Um novo se, por quê? Porque eu tenho uma nova faixa. E é importante aqui que eu pegue as faixas assim, ó, da menor para a maior, por exemplo. Eu poderia pegar também da maior para a menor, mas tem que ser na sequência para ficar mais fácil. Então, se ele não é menor do que 10 anos, só pode ser maior, né? Então, agora eu vou testar se ele está na próxima faixa.
Se não, se idade. Deixa eu ver a próxima faixa aqui, qual que é. Acima de 10 até 29. Aí vai pagar 60. Ou seja, aqui eu já posso falar se ele for menor ou igual a 29. Por quê? Se ele for menor do que 10, ele já barra aqui. Valor recebe 30. Se ele não é menor ou igual a 10, ele é maior. Só pode ser. Então, se ele é maior do que 10, já passa por aqui. Aí eu testo se ele é menor ou igual a 29. Então, valor recebe 60. Preciso de outro senão. Senão. E vou fazer o próximo teste agora. Se a próxima faixa é de acima de 29 até 45, paga 120. Então eu tenho que testar se a idade é menor ou igual a 49. Se for, o valor recebe 120. Tenho mais uma faixa. Se não, vamos testar a próxima faixa. Se for acima de 45 até 59, paga 150. Então, se a idade for menor ou igual a 59, então o valor do plano será de 150. Deixa eu ver a outra faixa. A outra faixa é acima de 59 até 65. Você vai pagar 250. Opa, é o se não, né? Se não, se idade for menor ou igual a 65, então é na frente. Então, valor recebe, quanto que é? 250. 250. Ora, só tenho mais uma faixa. Só o acima de 65. Agora, você pode ver aqui, ó. Se ele não é menor ou igual a 10, já passou. Não é menor ou igual a 10. Se ele entrar aqui, se ele chegar aqui, significa que ele não é nenhum dos para trás. Veio do menor para o maior. Só sobrou dos 65 para cima. Por quê? Aqui ele já testou se ele não é menor ou igual a 65. Então ele só pode ser maior do que 65. Então aqui eu não preciso mais testar. Ó. Não preciso mais testar. Senão, o valor recebe 400. 400. Fecho aqui. Ó, eu tenho que vir fechando todo.
Para cada si, um fim si. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eu acho que está assim. O que eu tenho que escrever? Valor do plano. Valor. Vamos testar para ver se dá tempo. Qual é a idade? Vamos pôr 5. Valor do plano, R$30. Por enquanto está certo. Qual é a idade? 80. Valor do plano, 400. Tá certo? Testei os dois limites. Vamos testar uma idade intermediária. Qual é a idade? 30 anos. Valor do plano, 120. Tá certo? Ó, se a idade tiver passado dos 29, mas for menor do que 49, que é o caso de 30, então ele paga 120. Ou seja, funcionou. E aqui, por que eu usei valor aqui, ó? Coloquei o valor. Porque senão eu teria que escrever aqui, ó, escrever isso aqui várias vezes. E não é necessário, né? Eu guardo o valor e mando escrever só no final. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Bom, a que eu passei para vocês é bem parecida com essa agora, com essa última.